Salmo de número 30. Vamos fazer a leitura, são apenas 12 versículos, dá para a gente ler agora. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, Senhor, pois tu me reergueste e não me deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova. Devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Quero pensar com vocês aqui nesta manhã sobre o Salmo do Recomeço. Dentre várias as temáticas que a gente pode atribuir a este salmo aqui, essa é uma das que eu gosto mais de pensar, sobre o recomeço. Esse texto é uma oportunidade para aquele que, por alguma razão, se perdeu durante o caminho, se afastou da sua comunhão com Deus, tomou decisões precipitadas, equivocadas e está arcando com os resultados negativos dessa consequência ou dessas consequências erradas, e deseja a oportunidade de um novo começo. Possivelmente esse salmo foi uma consequência de um momento de teimosia de Davi, em que ele tomou uma decisão contrariando a Deus, a sua palavra, fez escolhas erradas e pagou um preço alto por isso. Muitas vezes
Nós só nos voltamos a Deus quando o preço a ser pago pelas nossas más escolhas, ele é alto, ele é difícil, muitas vezes ele nos machuca. Muitas das vezes nós não voltamos ao Senhor porque nós ferimos a santidade de Deus, ou porque nós desagradamos a Deus, mas muitas vezes simplesmente por causa dos efeitos negativos das consequências, porque nos trouxe algum prejuízo. Quando na verdade, do ponto de vista bíblico, toda vez que nós ferimos a santidade de Deus, nos rebelamos à palavra de Deus, deveríamos imediatamente, tomados pelo Espírito de Deus, nos voltar para o Senhor e para a sua palavra. Basicamente são dois os contextos aqui possíveis que são aplicados aqui a este salmo. O primeiro deles é quando Davi, ele se refugia na caverna de Adulão, quando ele está fugindo de Saul. E depois que ele consegue escapar da fúria de Saul, a palavra de Deus diz que ele começa a construir uma casa feita de cedro, inclusive rei de nação vizinha ali passa a abençoar a Davi ali com o cedro para que ele possa construir a sua casa. E ali ele vê algo como as mãos de Deus, Deus de fato abençoando novamente a vida de Davi. O segundo contexto, que é mais plausível, porque o primeiro está relacionado à fuga da fúria de Saul, que é o menos provável, mas o segundo tem relação com enfermidade. No texto que nós lemos ali, se você pegar a última parte do versículo 2, você vai ver que ele declara que Deus o socorreu de uma cura, ou seja, Deus o curou de uma enfermidade. Então, o segundo contexto aqui que eu vou falar, possivelmente ele se alinha melhor a esse Salmo de número 30. Quando Davi, de fato, recebe um livramento de uma enfermidade grave. Ele estava prestes, de fato, a ser recolhido por Deus devido à gravidade da sua enfermidade. Então, ele clama pelo socorro do Senhor. Ele deseja escapar da morte. Então, possivelmente, esse foi o resultado desse Salmo de número 30. E duas questões importantes, ou dois aprendizados aqui, Davi, ele vai extrair dessa lição aqui. A primeira, ações de graças. A gente vai ver que quando ele clama e Deus libera a cura sobre a vida de Davi, o seu coração é transformado em gratidão, em ações de graças. E a segunda questão importante que nós vamos aprender aqui, que Davi, ele sabe extrair lições do sofrimento. O problema é quando nós sofremos e não aprendemos com o sofrimento. O problema é quando nós erramos e pecamos e não aprendemos com os nossos erros e pecados. E Davi, ele vai nos ensinar aqui no Salmo de número 30, que ele aprendeu, que ele ganhou um novo coração, uma nova alma, foi transformado pelo Senhor. Portanto, a hipótese mais plausível aqui para o contexto do Salmo de número 30 é quando Davi estava tendo muito sucesso nas suas batalhas. Disputa após disputa, ele estava prevalecendo com a ajuda de Deus. Ele estava se saindo vitorioso. E daí a vaidade começa a tomar conta de Davi. O orgulho, o espírito de poder, de grandeza, quando de repente a palavra de Deus nos ensina, no registro de Crônicas e também de Samuel, que Davi, empolgado, ele pediu que o seu assessor de defesa, Joabe, pudesse contar o número dos soldados que estavam à sua disposição. Nós estamos lá em 1 Crônicas, capítulo 21, se você desejar acompanhar. E Joabe, ele percebe que o que está no coração do rei Davi não é bom, é perigoso, não é algo que vem de Deus. E olha que interessante o que Joabe fala no versículo 3 para Davi.
Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Joabe, ele percebe a tentação que está tomando conta do coração do rei Davi. E ele começa então a declarar: Senhor, para que contar? Todos os que estão debaixo do seu poder não são seus súditos, já não pertencem a ti, ó rei. Que o Senhor multiplique o povo dele por 100, mas que você não seja levado a este erro. Em outras palavras, aqui Joabe está tentando advertir Davi acerca do perigo dessa sua atitude. Por que ele quer saber quantos homens estão sob o seu controle? Para se gabar. A vanglória começou a tomar conta do rei, a autossuficiência. Então Joabe, ele tenta intervir nessa má decisão do rei Davi. Tentou aconselhá-lo, mas a palavra de Deus vai dizer que, infelizmente, ele não obteve sucesso. Diante da negativa de Davi, então Joabe, ele manda os seus liderados que possam fazer esse recenseamento durante a terra de Israel e também diante da terra de Judá. E o resultado desse recenseamento, diz a palavra de Deus, em Israel havia 1.100.000 soldados aptos para a guerra. Em Judá havia mais 470.000 soldados. Isso é o que vai dizer aqui o cronista no texto base aqui que nós estamos dizendo, 1 Crônicas 21. Ou seja, 1.100.000 mais 470, 1.570 soldados. A narrativa de Samuel vai trabalhar um número um pouquinho menor. Em Judá 500.000 e em Israel 800.000, o que daria 1.300.000 soldados. Por que esse número é importante? Porque Davi tinha muita gente à sua disposição. Para você ter uma ideia, título de informação aqui, eu fiz algumas pesquisas numa das fontes, varia um pouquinho para mais ou para menos, mas é pouco, dependendo da fonte que você pega. O exército que tem mais soldados hoje na ativa no mundo é a China, em torno de 2.185.000 soldados. Em segundo lugar vem a Índia, 1.445.000 soldados. Em terceiro lugar, Estados Unidos, 1.400.000 soldados. Depois Coreia do Norte, 1.300.000. A Rússia, 1.015.000 aproximadamente. Depois Paquistão com 654.000. Em sétimo lugar, Coreia do Sul com 600.000 soldados. O Brasil parece que é a 17ª posição, em torno de 335.000, 350.000 soldados na ativa. Só para que você tenha uma noção, Davi, ele tinha em torno de 1,5 milhão de soldados à sua disposição. Isso explica o porquê que ele estava tentando se gabar. Era muita gente, inclusive, nas proporções dos dias atuais. E Joabe diz que, preocupado com a atitude do rei, na sequência do texto ali, ele diz que tribos ficaram de fora no versículo de número 6. Ele não incluiu as tribos de Levi e nem de Benjamim na contagem. Tinha muita gente. Então, fora esses que são mencionados, outros ficaram de fora da contagem porque realmente era muita gente. E Joabe, preocupado com o coração do rei, se encheu de vaidade, porque ele decide contar o seu exército, porque a glória não é a glória de Deus, mas a glória é de Davi. A glória é do rei. Davi deixa de confiar em Deus e agora ele passa a confiar somente em si e na força e no poder do seu exército. E daí, quando nós voltamos um capítulo,
de Crônicas 21, agora no 20, fica muito mais claro isso que eu estou explicando aqui para vocês. Por exemplo, a partir do versículo 4, Crônicas, 1 Crônicas 20, a partir do 4, diz assim: houve depois disso o quê? Ele está vindo de uma série de batalhas, em que ele está se saindo vitorioso. E o que vai acontecer? Ele vai entrar em novas batalhas, agora com os filisteus. E o texto vai continuar: contra os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Husate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, ou seja, dos gigantes. E os filisteus foram subjugados. Mais uma vitória, mais um ponto para o exército de Davi. Noutra batalha, contra os filisteus novamente, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Perceba que o cronista aqui, ele está exaltando a força dos adversários de Israel. E Davi está vencendo. Ele vai continuar no verso 6. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá e desafiou Israel, mas Jonatas, o sobrinho de Davi, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes de Rafá, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Então fica muito claro aqui para a gente entender por que o rei Davi está se gabando. Batalha sobre batalha, e ele com o seu exército está se saindo vitorioso de todas elas. E daí, quando nós chegamos no primeiro versículo do capítulo 21 de Crônicas, é chave para a gente entender o Salmo de número 30. Ele começa assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento. 1 Crônicas aqui diz que foi Satanás que se levantou contra Davi. Se você pegar a narrativa de Samuel, no capítulo 24 de 2 Samuel, vai dizer assim: irou-se o Senhor contra Israel e incitou contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Aparentemente há uma contradição, mas não é isso. O coração de Davi, tomado pelo orgulho, pela vaidade, por causa das suas seguidas vitórias, Satanás, percebendo isso, encontrando uma brecha no coração do rei, ele incita Davi a pecar, enchendo seu coração cada vez mais de orgulho e de vaidade. Então, segundo a narrativa de Samuel, Deus se irou e por isso permitiu que Davi caísse, porque o coração dele, movido por orgulho, se afastou de Deus. Ele desviou a glória de Deus e estava agora trazendo a glória para si mesmo das suas conquistas e das suas vitórias. O recenseamento, ele estava na lei de Moisés, se a gente pegar lá em Êxodo capítulo 30. Era uma ordem dada por Deus. Por 2 vezes Deus deu ordem ao povo para contar o seu exército. A primeira vez foi no 2º ano, quando o povo saiu e foi libertado da escravidão do Egito. Deveria contar para ter uma ideia de quantos foram libertos e quantos iriam peregrinar em direção à terra prometida. A segunda vez que Deus ordenou para que fizesse o censo foi praticamente 40 anos depois, quando eles estavam próximo da terra prometida e de atravessar o Rio Jordão. Deus manda contar novamente, por quê?
Porque por causa da rebeldia da primeira geração que saiu do Egito, eles não adentrariam a terra prometida. Eles pereceram ali no exército. Então a segunda geração, Deus manda fazer o censo novamente para saber quantos da segunda geração adentrariam a terra prometida. O segundo censo está lá em Números, capítulo 1, versículos de 1 a número 3. E quando fosse feito o censo, o que deveria ser feito para que você compreenda? Cada soldado deveria oferecer ao Senhor uma oferta de gratidão a Deus. Porque é Deus que libertou o seu povo. Porque é pelo poder de Deus que o povo está marchando. Porque é pelo poder de Deus que o povo está conquistando. É pelo poder de Deus que eles foram libertos da escravidão do Egito e foram conduzidos pelo Senhor ali no deserto. Pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo, pelo poder de Deus que Ele sustentou o seu povo durante os 40 anos de deserto e os fez adentrar a terra prometida conforme estava prometido ao Senhor. Mas olha que interessante. Voltando lá em 2 Crônicas 24:15, vai dizer que por causa do pecado de Davi e também do povo, 70.000 vidas foram ceifadas. Deus enviou uma praga por causa do pecado e como consequência 70.000 vidas vêm a óbito. E daí você pode pensar, mas pastor, isso é muito injusto, o pecado foi de Davi e 70.000 pessoas pagaram por isso. Na verdade, o pecado não foi só de Davi, o pecado foi também do povo. Porque se você pegar Êxodo capítulo 13, versículos 11 e em diante, quando Deus ordena o censo, você vai ver que existe um valor lá ordenado por Deus em prata que cada soldado deveria dar como oferta de gratidão ao Senhor. Porque é Deus que tem sustentado, é Deus que tem guiado, é Deus que tem amparado o seu povo. Então, quando Davi mandou fazer o censo, nenhum dos soldados obedeceram a ordem de Deus conforme estava na lei de Moisés. Ninguém ofereceu oferta de gratidão ao Senhor. Por quê? Porque o coração dos soldados estavam cheio de vanglória e de orgulho, assim como o coração do rei Davi. Eles foram no embalo de Davi. Possivelmente eles estavam empolgados com a sequência de vitórias diante dos exércitos inimigos e ao se gabar também desprezaram a lei de Deus e não ofereceram oferta ao Senhor quando houve o censo e a contagem ali dos exércitos. É por isso que Joabe, ele tenta advertir a Davi em 1 Crônicas capítulo 21. Ele fala, Senhor, isso é perigoso para nós. No final do versículo 3 ele diz, por que deveria trazer culpa sobre Israel? Joabe conhece a lei, o povo conhece a lei, ele está preocupado com isso, mas Davi e o povo que estão se gabando, eles estão desprezando isso. Portanto, queridos, o pecado de Davi e do povo foi o mesmo ou parecido com aquele que foi descrito, por exemplo, na Torre de Babel. Vamos levantar uma torre cujo nosso nome chega aos céus. Vamos nos tornar grandes, cheios de glória e de esplendor. Vamos dividir a glória de Deus. É assim que vocês querem? Então Deus, de uma forma tão simples, começa ali a fazer com que eles falem em línguas diferentes e a espalhar o povo sobre a terra. Esse é o problema que está acontecendo aqui dentro do contexto do Salmo de número 30.
E daí tem um profeta de nome Gade. Deus levanta esse profeta e ele dá 3 opções a Davi, diante do pecado dele. 1 Crônicas 21, a partir do versículo 9, vai falar sobre isso. Primeira opção: Davi, você escolhe 3 anos de fome. Você pecou, as consequências são inevitáveis. A ira de Deus se acendeu sobre ti e sobre o povo. Primeira opção, 3 anos de fome. Segunda opção, 3 anos fugindo dos seus adversários. Segunda essa. E a terceira e última, 3 dias de praga. Resposta de Davi nós encontramos no versículo de número 13. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. As 2 primeiras opções ele teria problema com os exércitos inimigos. Se o seu povo passasse por fome, significava que iria depender das nações vizinhas, portanto eles iriam ter grande influência sobre o território de Israel. Ser perseguido por 3 anos pelos seus adversários também não era nada bacana, e por isso Davi, ele opta por 3 dias de praga. Apesar da dor, apesar do sofrimento, a sua confiança aqui está na misericórdia de Deus. Por isso que ele declara: é melhor cair nas mãos do Senhor. Por mais dolorido que seja o tratamento de Deus, mas esse meu Deus é um Deus de misericórdia. Por isso ele opta pela terceira opção. Então esse é o contexto do Salmo de número 30. 70 mil vidas são ceifadas por causa do pecado de Davi, e o povo que foi induzido ao erro, também movido por soberba, por orgulho, por vaidade. E Davi estava com uma enfermidade grave também por causa dessa praga. E depois que ele clama ao Senhor e é socorrido por Deus, então ele escreve o Salmo de número 30 com ações de graças e apresentando as lições do sofrimento que ele entendeu diante de Deus. É importante essa explicação, porque dependendo da Bíblia que você tiver, vai ter ali no título como algo que esse salmo era usado na festa de dedicação do templo. Muito tempo depois, quando os judeus perderam o templo e o direito de culto deles foi restabelecido em Jerusalém, eles encontraram identificação com o Salmo de número 30, por causa da libertação que Davi recebeu do Senhor diante da sua enfermidade grave. Então, muito tempo depois, quando o povo consegue retomar Jerusalém, o direito deles ao culto é restabelecido, eles encontram identificação com o Salmo, e por isso esse Salmo passa a ser lido e principalmente cantado durante a adoração em Jerusalém. Por isso que no título aí da Bíblia de vocês, possivelmente fala sobre festa de dedicação ao templo. Mas repito, o contexto que se encaixa melhor ao Salmo de número 30 é esse que eu me referi acerca da vida de Davi, quando ele pecou, errou, e a enfermidade grave, por meio daquela praga, assolou a Davi e a todo o povo, ceifando com 70 mil vidas. Eu precisei fazer essa informação longa, mas isso, de introdução, isso enriquece o Salmo de número 30 para a gente entender possivelmente o contexto que está aqui por detrás. Por isso que eu disse no início que esse é o Salmo do recomeço. Esse é o Salmo para quem deu algumas caneladas na vida, para alguém que caiu e deseja ter essa situação restaurada por Deus, deseja ter um novo começo. Deus deu a Davi a oportunidade de recomeçar, e Ele pode fazer isso com cada um que aqui está, a partir do entendimento e das lições diante dos sofrimentos e muitas vezes dos nossos erros e também dos nossos pecados. Por isso que ele começa os 3 primeiros versículos do Salmo falando sobre ações de graças. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não me deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Davi, ele ganhou uma nova vida.
Ele teve a oportunidade de um recomeço, e isso foi traduzido em gratidão, traduzido em ações de graças. Davi, ele está exaltando o nome de Deus, porque ele se encontrava na sepultura, queridos, e na sepultura Deus o resgatou, na sepultura Deus o curou. Essa é uma adoração que flui de um coração sincero, de um coração genuíno, de um coração que foi quebrado literalmente por Deus diante do sofrimento, diante da cova da morte, e ele foi resgatado pelo Senhor. E o versículo 1 que eu acabei de ler, ele fala que era motivo de zombaria dos seus inimigos. De zombaria. E olha que interessante, até onde ele caiu. Versículo 3 fala que ele estava na cova. Cova, a ideia aqui no original hebraico é de puxar um balde do fundo do poço. Essa era a situação que Davi estava. E de lá Deus o tirou, de lá Deus o resgatou. Por isso que ele vai citar a sepultura anteriormente, ou seja, a cova que ele se encontrava era tão profunda que ele fala de sepultura. No original ali é Sheol, a morte. Essa era a situação que Davi se encontrava. E Deus, nesse estágio, resgata Davi e dá a ele uma nova vida. Por isso ele vai declarar no final do versículo 2, quando ele clamou por socorro, e tu me curaste. Do fundo da cova, do abismo, da sepultura, do Sheol, Deus curou a vida de Davi dessa enfermidade grave que ele estava enfrentando. Foi quando a bola de Davi baixou, irmãos. Aquele orgulho, a vaidade, a autossuficiência não existia mais. Da sepultura, ele reconheceu o seu orgulho. Ele é quebrado por Deus. Ele clama por socorro e reconhece que Deus é o único que tem o poder sobre todas as coisas e que poderia curá-lo. E é interessante que no versículo de número 3, ele diz: Senhor, tiraste-me da sepultura. Quem que tirou Davi? Deus. Preste-me a descer a cova, devolveste-me a vida. É Deus que operou, é Deus que salvou, é Deus que curou. O orgulho do rei Davi foi quebrado diante do abismo mais profundo que ele se encontrava. O que nós aprendemos aqui nessa primeira parte desse salmo, queridos? Primeiro, que Deus restabelece a honra de Davi. Irmãos, não tem nada pior para alguém que é líder de ver as pessoas debochando do líder quando ele cai. Todos nós temos pecados, todos nós erramos, todos nós em algum momento da vida caímos. Mas quando o líder cai, as pessoas atiram mais pedra, as pessoas condenam mais. Isso estava acontecendo com Davi. Ele estava sendo motivo de chacota, motivo de deboche. Pedras estavam sendo atiradas nele. O erro de Davi estava sendo enfatizado. Olha o que aconteceu. Olha a tragédia que o seu pecado e o pecado do povo trouxe. Você não é digno, você não é merecedor. Olha o que você causou de ruína ao seu povo. Então Deus, em primeiro lugar, Ele restabelece a honra de Davi diante da zombaria dos seus inimigos. Em segundo lugar, Deus restaura a saúde física de Davi. Ele estava enfermo, ele estava no fundo da cova do abismo, e Deus o levantou, Deus o curou como aquele balde que é retirado do fundo do poço. Assim Deus fez com Davi. Em terceiro lugar, Deus também restaurou o espírito de Davi. Deus restaurou a vida de Davi. Deus restaurou o coração de Davi. Quando a gente chega no fundo do poço, queridos, muitas vezes a nossa fé é abalada, muitas vezes a nossa fé é comprometida, e a gente precisa de um tratamento todo especial da parte de Deus. Isso vai acontecer também aqui
em relação à vida de Davi. O seu orgulho foi destruído por Deus e a sua vida foi transformada. Por isso que esse é o salmo do recomeço. Essa é a primeira parte desse salmo, nos versículos 1, 3, de 1, 2 e 3. Daí nós chegamos na segunda parte, que é versículos 4 e 5, que é muito mencionado, por isso que esse é um dos salmos mais queridos por parte do povo cristão. Nessa segunda parte nós aprendemos aqui sobre um novo dia, ou sobre um coração agradecido. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Por que ele está cantando aqui, queridos? Ele está recordando, ele está relembrando os feitos memoráveis de Deus sobre a sua vida. Ele está olhando para o seu passado, da cova, da sepultura que ele saiu, de onde Deus o tirou, de onde Deus o resgatou. Ele está mantendo essa memória viva no seu coração, e mais do que isso, ele está testemunhando acerca dos feitos maravilhosos de Deus e convidando a demais congregação, os demais fiéis, para que cantem, louvem, adorem ao Senhor juntamente com Ele. O nome disso aqui é gratidão. Gratidão traz transformação ao nosso coração. E como nós precisamos nos dias atuais, queridos, sermos revestidos cada vez mais desse espírito de gratidão. Como que muitas vezes nós somos ingratos, como que muitas vezes nós viramos as costas para as pessoas que Deus coloca em nosso caminho, que nos ajudou tanto. Ou muitas vezes até mesmo em relação a Deus. Quantos votos ou propósitos nós não fazemos em relação a Deus? Senhor, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me socorrer, se o Senhor liberar essa bênção sobre a minha vida, eu vou ser diferente. É a mesma coisa o cara que olha para Deus: ó Deus, está difícil, estou andando de busão, estou andando de bicicleta, abençoe com o carro aí, Senhor. Se o Senhor me dá um carro, eu vou usar para a glória, para o serviço do Senhor e para o teu reino, Pai. Me abençoe com o carro. Daí Deus abençoe. Daí o dia que está chovendo, ele não vem para a igreja porque está chovendo. O seu irmão que está doente, ele não usa o carro para socorrer o irmão, para levar para o hospital. Ingratidão. E se a gente for olhar para as nossas vidas, queridos, a gente é assim, a gente é ingrato. A gente é ingrato. E a gente precisa entender o poder que a gratidão tem no nosso coração. A gratidão, ela transforma. É o que está acontecendo com o rei Davi aqui. Isso é tão legal, porque a gente vive na era da modernidade líquida, na era do descartável. Aquilo que não está mais legal, aquilo que não está mais agradável, a gente troca. Porque é assim que funciona no mundo secular. É difícil nós mantermos fidelidade, mantermos uma gratidão, porque é muito mais fácil, quando algo não está nos agradando, a gente partir para algo novo. Ao invés da gente enfrentar o problema, ao invés da gente fazer os ajustes que precisam, é mais fácil a gente se livrar do problema e partir para outro. Então muitas vezes nós trocamos de amizade, nós trocamos de emprego, nós trocamos de relacionamento, nós trocamos de cônjuge, muitas vezes como se troca de roupa, como é um copo descartável, um prato descartável. Afinal, cada vez mais o mundo incentiva descartar. E por isso que nós precisamos entender que a gratidão, quando ela toma conta do nosso coração, ela nos transforma. Davi, ele está tão maravilhado aqui que ele está convidando os demais fiéis. O termo bíblico na NVI aqui, versículo 4, fala os fiéis. Ele está convidando todo o povo de Deus para que adore ao Senhor juntamente com ele.
E daí eu lembro de Jesus criticando diretamente os fariseus quando ele os chama de raça de víboras. Jesus ele diz: como vocês podem falar coisas boas sendo maus? A boca fala do que está cheio o coração. Por isso, irmãos, quando a gratidão nos transforma, a nossa boca vai falar somente aquilo que louva e glorifica o nome de Deus. E mais do que isso, sempre que nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, na nossa vida, no nosso coração, não haverá espaço para aquilo que não glorifica o nome de Deus e para aquilo que não traz edificação aos nossos irmãos e irmãs. Então, a pessoa cheia do Espírito de Deus é uma pessoa que é limpa da fofoca, é uma pessoa que é liberta daquilo que muitas vezes não traz construção, não traz edificação, é livre das críticas que destroem as pessoas, que colocam as pessoas lá para baixo. Quando somos cheios do Espírito de Deus, as nossas palavras serão dignas de um coração de adorador. Olha que lindo o contraste que Davi ele faz aqui no final do versículo de número 5. A ira divina dura só um momento, mas o seu favor dura a vida toda. É por isso que ele conclui dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, existe tempo para tudo na vida. Tempo de rir, de se alegrar, tempo de se entristecer, tempo de chorar, há tempo de ganhar, há tempo de perder. Davi ele entendeu que esse tempo de enfermidade na sua vida era um tempo delicado, era um tempo difícil, mas acima de tudo era um tempo em que a ira de Deus estava sendo derramada sobre a sua vida, para que antes de sua enfermidade física, ele pudesse ser curado da sua enfermidade espiritual, ele pudesse ser curado do seu coração. E por isso é que ele declara: olha, por mais difícil e dura que seja a ira de Deus, ela dura apenas uma noite, apenas um pequeno instante. Mas a alegria vem logo que amanhã acontece. Por isso que o título desse salmo é recomeço, é uma nova vida. É isso que está acontecendo aqui com a vida do rei Davi. Ele está passando por um renovo, ele está passando por um refrigério, ele está passando por um recomeço. Por isso o apóstolo Paulo ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou Evangelho de João, capítulo 16, versículos 20 a 22. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará esta alegria. Ou seja, a gente não pode comparar aquilo que é momentâneo, passageiro, com aquilo que é eterno. Por mais que os nossos sofrimentos sejam grandes e muitas vezes terríveis, o peso dos nossos sofrimentos momentâneos, eles não podem ser comparados com o peso da grandeza, da glória e da eternidade que Deus tem reservado para cada um de nós. E por isso que Davi aqui, ele está nos ensinando isso. Queridos irmãos e irmãs, por mais que a ira de Deus pese sobre nós, ela dura apenas um instante.
Mas no irromper da manhã se manifesta o renovo, o refrigério, a alegria de Deus derramada sobre o coração do seu povo. Então, diante dos momentos de dores e de sofrimentos, nós precisamos entender que aquilo que Deus tem reservado para nós é muito maior e melhor. Precisamos manter a nossa fé, a nossa fidelidade em Deus, porque Ele tem reservado e preparado sempre um novo amanhã para nós, um novo começo, para o louvor e para a glória do seu nome. E daí nós chegamos à terceira parte desse salmo, que é os versículos 6 a 10. Ele vai extrair lições importantes do seu sofrimento, ele vai fazer um retrospecto aqui do seu sofrimento. Ele vai testemunhar que o seu coração foi transformado. Olha o versículo 6, a declaração que ele faz. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Olha o coração de prepotência de Davi, de vanglória, de orgulho, de autossuficiência. Jamais serei abalado. Ele está vindo daquela série de conquistas, de vitórias, e ele está se achando bambambam. Ele desviou a glória de Deus, e ele está olhando somente para si. Aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o livre-arbítrio, irmãos. Graças a Deus, porque muitas vezes Deus ele interrompe o nosso livre-arbítrio. Às vezes Deus ele bota um freio em nós, mesmo que seja mediante o derramamento da sua ira e mediante a dor. Mas quando Deus ele bota um freio no nosso livre-arbítrio, Ele está nos dando a oportunidade de extrairmos lições do sofrimento, lições das dores, lições das angústias. Imagine se Deus não interrompesse o nosso livre-arbítrio, o que não seria de nós? E Davi ele está entendendo isso. E está retirando lições preciosas acerca disso. Está passando por uma grande tragédia, por uma enfermidade grave, porque há pecado, porque há necessidade de tratamento. Irmãos, às vezes nas nossas vidas, parece que tem um monte de coisa que está andando para trás, parece que tem um monte de coisa que está retrocedendo. Será que não é isso que está colocando o freio? Será que não é Deus que está querendo exercer a sua misericórdia, querendo demonstrar para nós que existem erros ou existem pecados que precisam ser tratados? Será que Deus ele não está derramando o seu amor e está querendo nos ensinar que nós precisamos ser quebrados por Deus e colocarmos algumas questões que estão fora de ordem no seu devido lugar? O orgulho de Davi que foi destruído por causa da sua enfermidade. Olha quando ele fala no versículo de número 7: Senhor, o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Aquela ideia que eu expliquei da diferença de Satanás e de Deus, é Deus exercitando misericórdia por meio da sua ira aqui. A face do Senhor se afastou de Davi, porque o orgulho dele precisa ser quebrado, o orgulho dele precisa ser despedaçado. Ele precisa voltar a resgatar a glória de Deus e tirar a glória de si. E por isso Davi ele fala que diante do tratamento, quando Deus esconde a face dele, ele fica aterrorizado. Talvez o que Davi passou aqui foi algo como a síndrome do medo, do terror, a síndrome talvez do pânico. Ele ficou desesperado. Essa é a ideia do texto no original hebraico aqui, quando ele fala aterrorizado. Talvez Davi tenha entrado aqui como que num processo de uma depressão profunda. Que besteira que eu fiz. Olha o tamanho da minha dor, olha o tamanho do meu sofrimento.
Deus afastou a sua face de mim, eu estou perdido. Mesmo quando Deus afasta a sua face de nós, Ele sempre tem um lado de misericórdia e de amor. A pior tragédia do ser humano, queridos, diante de qualquer sofrimento que ele possa estar vivenciando, é sofrer sem Deus. É por isso que Davi está aterrorizado aqui, porque agora ele está sofrendo sozinho, porque Deus desviou a sua face dele. Porque quando há coração prepotente, coração orgulhoso, Deus, Ele não pode trabalhar. Por isso o Provérbio capítulo 1, versículo 32, ele diz assim: pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. O homem que é inconstante nunca encontrará firmeza nem estabilidade. Por isso que Davi está reconhecendo no versículo de número 7, que somente ele tinha uma vida estável e firme quando a face de Deus estava voltada contra ele. Quando Deus afasta a sua face, agora ele experimenta o terror. Mas para o louvor e glória do Senhor, Davi, ele extrai lições importantes aqui do seu sofrimento. Os olhos de Davi foram abertos, ele reconhece com humildade o tamanho da besteira que ele fez e a sua total dependência de Deus. No versículo de número 8 diz que ele clama: a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. No terror, na cova, na sepultura, no abismo mais profundo, ele é quebrado por Deus e ele clama, assim como fez Jonas no estômago daquele grande peixe. Ele clama por misericórdia, por cura, por socorro de Deus. Davi, ele retira a sua capa de super-herói. Versículo 9: se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? É triste, irmãos, quando as pessoas excluem Deus de sua vida, vivem sem rumo, vivem sem direção. O mais triste é quando a ficha delas não cai. Diante do caos que elas vivem, elas continuam excluindo Deus de suas vidas. Mas Davi aqui ele tem a oportunidade de refletir: puxa, se eu for para a cova, qual é o proveito que eu vou tirar da minha vida? Qual é o proveito que eu vou tirar de todas essas conquistas que eu tive, que eu batia no peito e que eu me vangloriava? Acaso o pó te louvará, Senhor? Proclamará a tua fidelidade, ó Deus. A ficha de Davi cai, ele é quebrantado. Ele tira a capa aqui de super-herói. Agora ele se humilha diante do Senhor. Ele se esvazia da glória do homem. Deus começa a crescer novamente na sua vida. E aos poucos brilhar sobre a vida de Davi. Será que Davi realmente aprendeu a lição? Talvez você possa estar perguntando. Pastor, o Davi errou tanto. Se você pegar o Salmo 131, olha o que diz o Salmo de Davi: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Será que ele aprendeu a lição? Ó Deus, meu coração não é mais orgulhoso. Ele está ensinando ao povo de Israel: coloque a sua esperança, a sua confiança somente no Deus de Israel. Por isso que a palavra de Deus diz que a soberba ela precede a queda. Quando a gente está achando que as nossas conquistas são méritos nossos, é por causa da nossa força, por causa da nossa capacidade.
por causa da nossa suficiência. A gente tem que tomar cuidado com isso, queridos. Quando a gente esvazia a glória de Deus e colocamos e atribuímos a glória a nós mesmos, nós estamos dando um passo enorme para que a gente possa cair. Quando a gente olha para as nossas conquistas e achamos que nós chegamos onde chegamos porque nós fomos bons o suficiente, nós nos esforçamos. É tudo por amor de Deus, é tudo por glória de Deus, com a ajuda de Deus. Por isso que eu coloco, irmãos, que às vezes a nossa vida tem um monte de área que está retrocedendo. Às vezes a gente está lutando, batalhando e tem um monte de coisa na nossa vida que não está dando certo, há anos está se arrastando. Muitas vezes é Deus querendo nos tratar. Muitas vezes Deus nos levando lá para a cova mais profunda, para que Ele possa vir com aquele balde fundo quando Ele é levantado do poço. Muitas vezes é Deus querendo fazer assim novamente conosco, destruindo o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade, entendendo que tudo procede de Deus. E por isso eu finalizo versículos 11 e 12. Louvor, gratidão, celebração genuína é o assunto desses 2 últimos versículos. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Não, desculpa, eu leio 10, 11. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Isso aqui foi uma consequência da experiência íntima e genuína que Davi teve com Deus. Mudaste o meu pranto em dança. O que muda a nossa vida, irmãos, é a intimidade com Deus. É a obra do Espírito Santo de Deus. O que nos transforma de fato é esse relacionamento íntimo com Deus, como aconteceu com Davi. O pranto dele foi transformado em dança. O seu espírito foi renovado, foi transformado em alegria. Ele ganhou um espírito novo. Ele não foi curado apenas da sua enfermidade física, ele foi curado da sua alma. E o seu coração foi transformado em gratidão eterna. Ele conclui dizendo: te darei graças para sempre. Aquele homem orgulhoso foi quebrado, ele tirou lições do sofrimento, ele se voltou para Deus, porque Deus afastou a sua face por causa da atitude de Davi, e ele ficou aterrorizado. Então da sepultura ele clamou, e Deus foi lá no fundo do poço e resgatou ele, curou da enfermidade, curou da sua alma. O coração de Davi foi transformado em gratidão eterna. Por isso que eu falo que gratidão, queridos, ela transforma a nossa vida. Quando nós entendemos o impacto do amor de Cristo ali naquela cruz, isso tira da nossa vida todo comodismo, toda preguiça, toda indiferença em relação ao amor de Cristo Jesus. Isso nos faz colocar de uma forma tão clara e íntima Deus acima de tudo na nossa vida. Nada sequer chegue a ocupar um espaço semelhante ou próximo do que Deus tem na nossa vida e no nosso coração, porque nós entendemos que nós estávamos no fundo da cova, da sepultura, e de lá, por meio do amor de Cristo Jesus, Deus ele nos resgatou, Deus nos deu uma nova oportunidade, Deus ele transformou a nossa miséria, Deus transformou a nossa morte em graça. Deus, Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos mediante a sua graça. Merecíamos morte, Ele nos trouxe vida e salvação. E quando nós entendemos isso mediante a obra do Espírito de Deus, irmãos, o nosso coração se encherá eternamente de louvor. Como Davi, ele está convidando todos os fiéis, toda a congregação, para que louve a Deus juntamente com Deus. É o que faz a diferença na nossa vida. Tem muitas coisas aqui no mundo que me dá alegria, que me dá prazer. Mas não existe nada que me dê maior alegria
de ver eu e minha família diante dos pés da cruz de Cristo. Esse tempo que nós estamos tendo aqui nessa manhã, eu não toco e não abro mão por nada. Eu não faço isso hoje porque eu sou pastor. Eu vejo isso muito claro desde a minha adolescência, quando eu fui quebrado pelo amor de Cristo Jesus. Esse é o nosso bem maior. Esse é o nosso maior prazer. Por isso, queridos, quando o nosso coração se enche dessa gratidão, a gente adentra o átrio do Senhor com um coração cheio de gratidão, de alegria e de louvor, transbordando de vida. Senhor, obrigado porque mudaste a minha vida, Pai. Obrigado porque mudaste a minha história, Senhor. E mesmo quando nós passamos por momentos difíceis, às vezes por erros ou por pecados, ainda assim a gente vem, Senhor. Eu estou sendo tratado pelo Senhor. Eu reconheço que estou passando dias difíceis. Eu reconheço, Pai, que essa noite está delicada na minha vida, Senhor. Mas eu creio que o Senhor é o Deus do recomeço. E por isso eu creio que amanhã, Senhor, o Senhor tem um novo dia preparado para mim, de paz, de alegria, de um recomeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.